Meus Camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo. Isto também é notícia. Em estúdio tenho os jornalistas Henrique Machado e Pedro Santos Ferreira. Muito boa noite. Boa noite. Henrique, vou começar por ti, só para elucidarmos os nossos espectadores sobre o ponto de partida para este trabalho. Para esta reportagem. Sim, onde se dá conta de algumas das suspeitas de Isabel dos Santos. Sim, sem dúvida. Sobre Manuel Vicente. Porque já muito se disse e escreveu sobre Isabel dos Santos, a propósito deste caso Luanda Leaks, mas cabe-nos a nós, jornalistas, não termos uma visão de alvos, uma visão seletiva de alvos, quer dizer, temos que ter uma visão periférica das coisas. Sabemos que em Angola o problema não se esgota em Isabel dos Santos, do ponto de vista das suspeitas, e, nesse sentido, pegámos na entrevista que a senhora deu à RTP e levantou-nos curiosidade os documentos que Isabel dos Santos exibiu e as suspeitas que levantou contra outras pessoas, nomeadamente Manuel Vicente, que foi vice-presidente de Angola, foi presidente da Sonangol durante vários anos, era o braço direito do pai de Isabel dos Santos, portanto do presidente José Eduardo dos Santos, e a senhora acusa-o claramente, e fê-lo na entrevista à RTP, de estar por trás de toda aquilo que ela chama uma campanha contra ela. Nesse sentido, nós fomos atrás destes documentos e perceber o que é que está ali, que provas são apresentadas de todas essas relações, e chegámos à fala com pessoas próximas do círculo mais íntimo até de Isabel dos Santos e percebemos o que está ali em causa. Portanto, a defesa de Isabel dos Santos aponta para uma vingança de Manuel Vicente, como estando na origem de tudo isto, tendo em conta aquilo que, segundo ela, descobriu na Sonangol quando lá chegou em 2015, mais concretamente no escritório em Londres. Deixa-me colocar as coisas de uma forma muito bruta. É uma espécie de competição para ver quem é mais corrupto? É assim, há sempre aquela expressão de que se zangam as comadres e acabam por se descobrir as verdades, não é? E nesse sentido, como eu dizia, cabe-nos a nós, jornalistas, termos um espectro alargado nestas situações. E, portanto, Manuel Vicente, quer dizer, é uma figura que já é amplamente conhecida dos portugueses, até tendo em conta as suspeitas e um processo de corrupção que foi público, correu termos em Portugal, que levantou aquele incidente diplomático com Angola, mas, quer dizer, eu gostava de voltar à questão da Sonangol, sim, tudo isto passa muito pela Sonangol. Mas essa questão de Manuel Vicente e do irritante diplomático que provocou o momento mais tenso das relações diplomáticas entre Portugal e Angola... Sim, e numa altura em que em Portugal até esquecemos de alguma forma aquilo que vigora no nosso país, que é a separação de poderes. Mas, a ser verdade esta teoria, percebe-se melhor agora porque é que Manuel Vicente era importante? Percebe-se naturalmente, quer dizer, Manuel Vicente é uma figura-chave, ele foi investigado em Portugal por branqueamento de capitais, por corrupção também de um magistrado do Ministério Público, mas por causa de uma questão de branqueamento de capitais em Portugal, até através da compra de apartamentos de luxo, etc. E havia o crime precedente em Angola que estava a ser investigado cá. A cooperação entre Portugal e Angola não foi eficaz, as coisas não funcionaram nessa altura, como deviam ter funcionado, levantou-se um grave incidente diplomático, mas Manuel Vicente parece continuar a pairar abaixo do radar, digamos assim, e aquilo que indicia tudo isto, e a própria Isabel dos Santos dá a entender, é que Manuel Vicente continua a ser uma figura grata do atual regime e, portanto, ainda não foi alvo das devidas investigações. E, portanto, ela diz que, e fontes próximas dela fizeram-nos chegar documentação, no sentido de que tudo passa pela Sonangol, como eu dizia, havia um esquema paralelo na Sonangol de Londres que reportava a uma sociedade que foi criada em Hong Kong, uma sociedade também com o nome de Sonangol, portanto, à revelia do Estado, e que seriam escoados por ali muitos dos proveitos. Muita coisa terá acontecido da Sonangol, porque uma empresa que gera a principal riqueza natural de Angola e que
proporcionava lucros de milhares de milhões de dólares, Claro. tenha chegado a apresentar resultados negativos. Muita coisa aconteceu seguramente na Sonangol. Pedro, deixa-me ouvir-te sobre tudo isto e sobre toda esta cascata de acontecimentos. Enfim, nós não sabemos da missa à metade. Eu acho que nós não sabemos sequer a que horas é que vai ser a missa. Perante a quantidade de informação que tem vindo a ser revelada. Mas, para já, gostava de ouvir sobre esta equação. É crível que, neste momento, estejamos a assistir a ser verdade o que diz Isabel dos Santos, que estejamos a assistir a uma espécie de vingança do ex-número 2 de José Eduardo dos Santos, pai, sobre a filha dileta de José Eduardo dos Santos. Duas das figuras mais próximas de José Eduardo dos Santos que se degladiam a ser verdade. Isto é crível. É crível. Isto parece-me ser um ajuste de contas. Não sei se é um clássico, mas isto é um ajuste de contas. Pelo menos da literatura. Sim, é um ajuste de contas. Mas repara, como eu entendo isto, portanto, isto é um trabalho do Henrique a partir, como ele acabou de dizer, também de fontes... Das afirmações que Isabel dos Santos deixou publicamente na Câmara. O que Isabel dos Santos está a dizer é que cai, mas não cai sozinha. Porque todos os factos que nós acabamos de ouvir, que são importantes e são muito relevantes, não comprometem Manuel Vicente, mas não descomprometem em nada Isabel dos Santos. Naturalmente. E é também por isso que isto é relevante. Vamos lá ver, uma coisa, vale a pena pelo menos olhar para dois aspectos laterais. Primeiro, Isabel dos Santos nunca se deu bem com Manuel Vicente. Só que havia uma pessoa em cima, que geria José Eduardo dos Santos, as tensões entre os dois. Que concentrava tudo. As linhas de força em Portugal de Angola, fizeram sempre através de um de três braços, e os três braços iam dar ao Presidente. Isabel dos Santos, a filha, Manuel Vicente, que chegou a ser o seu número 2 e dado como sucessor, embora, como dizia o jornalista Celso Filipe, o facto de não ser um homem de armas o afastou dentro do MPLA. Aliás, Isabel dos Santos também nunca se deu muito bem com o MPLA. E depois o general Copelipe, esse sim, muito próximo do MPLA, aliás, próximo não, muito bem quisto no MPLA, que foi chefe da Casa Militar. Do Presidente. É debaixo destes três braços, destas três pessoas que se desenrolaram ao longo de anos muitos negócios em Portugal. Isto envolve depois outros generais e outros empresários portugueses, até políticos portugueses. Fala-se pouco do General Copelipe, podemos falar também se quiseres. Neste caso... Sim, fala-se pouco nesta altura. Neste caso, estamos a falar do homem que liderou a maior empresa angolana, a Sonangol, e que ganhou um grande peso em Portugal, nomeadamente na Galp e, sobretudo, no BCP, que é o maior banco privado português, e que cresceu muito dentro do BCP numa altura em que o BCP precisava muito de capital e não havia acionistas europeus interessados no BCP, porque o BCP estava cheio de problemas. As relações tensas entre os dois sempre existiram. Aliás, eles eram os dois sócios da América Mourinho, e a América Mourinho lidava com Manuel Vicente e praticamente desconsiderava Isabel dos Santos. Este é só um exemplo desta tensão que sempre existiu. Também vale a pena dizer o seguinte: se isto é uma caça seletiva, como diz Isabel dos Santos, ou não é. Tudo o que tem vindo a público são factos que ou são falsos ou são verdadeiros e que devem ser investigados pela Justiça, ponto final. Portanto, isto não é uma matéria de opinião, é uma matéria de factualidade. É verdade que há outras pessoas do regime angolano, ou do anterior regime angolano, se quisermos, que não estão a ser investigadas com a mesma força. E porquê? Por duas razões. Uma que me parece factual e que ontem foi dita pelo Procurador-Geral angolano na conferência de imprensa, embora a declaração não tenha passado em Portugal, mas ele diz, no fim da conferência de imprensa, que há muitas pessoas de Angola que estão voluntariamente a pagar ao Estado e que a Procuradoria vai ter isso em atenção, a expressão é mais ou menos esta, esse comportamento voluntário para que os tribunais sejam mais lenientes, se quiseres. Ou seja, há pessoas que estão a pagar em Angola, estão a pagar ao Estado para se verem livres dos processos judiciais. Aliás, há quem diga, desculpa, que Isabel dos Santos devia ter tentado chegar a acordo. E o chegar a acordo é o quê? É de alguma forma devolver... Não, mas há aqui um outro dado que não deixa de ser surpreendente, que foi, ao fim da tarde, hoje, através de uma comunicação, de uma publicação numa rede social, uma das irmãs, a irmã de José dos Santos, de Isabel dos Santos, fez
um apelo dizendo que ela, a irmã, se estivesse no lugar dela, devolveria 75 milhões de euros e porque já se percebeu que Angola... Isso é uma assunção de culpa, quer dizer. Ela diz que mesmo que o dinheiro fosse legítimo, já se percebeu que Angola precisa de dinheiro, portanto, se estivesse no lugar da minha irmã, devolveria voluntariamente. Sim, mas Angola quer mais. Angola o que pede é quase $1.000 milhões no processo anterior. Acreditas que vai ser possível seguir esse caminho nesta fase? Mas eu acho que há dois caminhos possíveis. Esse caminho em que agora vamos encerrar aqui a disputa judicial. É atenuar, sim, é resolver as coisas dentro de casa. Quer dizer, esse é um dos cenários em cima da mesa. Se Isabel dos Santos decidir pagar ou negociar um pagamento, de certeza que os seus processos vão baixar de tom em Angola. Mas parece possível que seja ainda, de alguma forma, que se possa parar o desencadear de acontecimentos, as caixas que se abriram nestas últimas 4 ou 5 dias? Em Portugal isso seria completamente impensável. É impossível, impensável, neste momento, fechar caixas, não é? Claro. Dessa maneira. Claro, a extinção do procedimento criminal com base num acordo à margem da justiça, quer dizer, agora negociarmos aqui $1.000 milhões, mas com base em quê? Quer dizer, porque isto depois tem que assentar tudo em questões judiciais ligadas a casos de corrupção, de desvio de fundos, o que for, muito concretos. E a única que não é pouca, é pouca à luz da fortuna que a senhora alegadamente terá. Mas a única questão judicial que estará em cima da mesa e que é denunciada pelo este consórcio do Luanda Leaks é a questão dos 100 milhões de euros que terão sido, 115. ou 115, desviados da conta da Sonangol no Eurobic para o Dubai. Nada mais temos, para já, de palpável do ponto de vista judicial. Sendo certo, obviamente, que faz confusão a muita gente. Mas isso é gravíssimo. É gravíssimo, naturalmente. Mas aí que eu sou despedido do presidente de uma empresa, eu pego na conta dessa empresa e transfiro dinheiro para mim. É gravíssimo, naturalmente. Mas quer dizer, eu não percebo é como é que depois chegamos a faturas em catadupa sem justificação sem dúvida, de valores eu não absolutamente percebo é como é que depois chegamos a esse número redondo dos $1.000 milhões. Quer dizer, quem é que faz estas contas, não é? Isto é assim, a Justiça Angolana, é assim pensado por cima. A Justiça Angolana, através dos apoios que foram dados para a compra da EFASEC, as dívidas da Sonangol, de Isabel dos Santos da Sonangol, que não foram pagas, foram depois em kwanzas e o dinheiro não foi aceito, os diamantes no acordo da Grisógono. Portanto, eu imagino ou suponho que essas são as contas que a Justiça angolana fez. Agora, isto não vai ficar por aqui. Manuel Vicente, é bom não esquecer que Manuel Vicente é uma pessoa muitíssimo influente em Portugal, mesmo muitíssimo influente em Portugal. Foi investigado em Portugal por alegada corrupção de um procurador, como dizia a peça, e esse processo passou para Angola e vamos ver se um dia não descobrimos que houve uma amnistia. Portanto, todos estes casos interessa que as consequências são imparáveis em Portugal. Eu já participei em muitas investigações jornalísticas, nunca vi ao fim de 4 dias ter acontecido tudo o que já aconteceu. E porquê? Porque não tem precedentes. Claro, não tem precedentes. E não é só em Portugal, eu julgo que não tem precedentes à escala mundial. E porquê? Porque, repara, quando os jornalistas fazem uma investigação, estão a fazer o seu papel de denúncia e de revelação. E depois há outros poderes que têm que entrar em ação. E normalmente não entram. Desta vez entraram o poder regulatório, o poder de supervisão, o poder judicial, o poder político que já falou. E tudo isso em vários países. Tudo isto porque... Em vários países. Sim, e tudo isto porque Angola tem processos judiciais neste momento em curso e, portanto, já não é irritante nenhum, ao contrário do que antes acontecia por isto. Lá está. Zé, se me permites, aquilo que me faz muita confusão é que o nosso país anda aqui ao sabor das marés de Angola, porque, quer dizer, aqui há uns anos tivemos um grave incidente diplomático por causa da questão de Manuel Vicente e percebe-se claramente que há aqui um tratamento diferenciado a diferentes alvos de pessoas, quer dizer, com alegadas fortunas não justificadas por via dos seus rendimentos. E, portanto, quer dizer, Portugal fez uma triste figura aqui há uns anos. Nessa altura também era quase antipatriótico que alguém levantasse questões em relação a Isabel dos Santos, que era quase tida como a salvadora da pátria, que quando Portugal estava em crise veio cá investir. E agora, quando as marés mudam em Angola, nós parece que já viramos o disco completamente. Portanto, quer dizer, aquilo que me faz confusão é que, por um lado, tenhamos os regimes cleptocráticos, como se chama, e do nosso lado tenhamos um regime de hipocrisia e de enorme cinismo. Os desenvolvimentos deste caso vão suscitar uma enorme reflexão individual e coletiva, seguramente, a muitas pessoas e a muitas classes profissionais enfim, e de pessoas de vários setores do país. Pedro, Henrique,
Obrigado, vamos Obrigado. continuar a acompanhar da maneira possível e sempre que houver justificação para isso, o conjunto de acontecimentos suscitado pelos Luanda Leaks. É isso mesmo, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.